Bom, gente, dentro do estudo das químicas farmacêuticas, né, a gente tem os estudos dos medicamentos que são classificados como os anti-inflamatórios, né, não esteroidais. Então, a gente vai hoje falar sobre eles, que são os anti-inflamatórios não esteroidais e as suas propriedades gerais. Os anti-inflamatórios não esteroidais, eles são uma classe dos fármacos mais difundido em todo o mundo, porque eles têm uma abrangência muito grande para diversos tipos de especialidades do mercado global, né? Eles são utilizados no tratamento de dor aguda, de dor crônica, que geralmente vem decorrente de algum processo inflamatório. Então, assim sendo, eles possuem propriedade anti-inflamatória, propriedade analgésica, antipérica, antipirética, e a sua ação ela é decorrente, né, da inibição da síntese de prostaglandinas, que no caso são as PEGs, que é mediante, né, da inibição das enzimas do ciclooxigenasal 1 ou COX-1 e o ciclooxigenase 2, que é o COX-2, né? E esses dois, eles criam subgrupos de anti-inflamatórios seletivos e não seletivos para o COX-2, né? A isoforma, que é o COX-1, ela encontra-se em vários tecidos. É uma enzima constituída de desempenho e função ao promover homeostasia, né? Por outro lado, o COX-2 é uma enzima induzida na inflamação, então influenciando nos eventos musculares. As duas enzimas estão envolvidas diretamente na produção das prostaglandinas, as quais exercem papéis importantes na manutenção de órgãos e tecidos, né? Ao inibir as isosinas e os eicosanoides, a regulação normal, né, desses órgãos, eles acabam sendo afetadas. Então, isso acaba induzindo alterações funcionais desses órgãos. Então, devido à alta prevalência do uso dos anti-inflamatórios, né, dos AINE, são evidenciados disfunções cerebrovasculares, disfunções renais, disfunções hepáticas, disfunções cardiovasculares e trombóticas, gastrointestinais, gestacionais e fetais, elevando com isso o índice de mortalidade, né? Esses grupos de medicamento, eles devem ser empregados após fazer um balanço com o paciente entre os riscos e os benefícios que os mesmos vão trazer para esse paciente. E a partir dos estudos de indivíduos relacionados, a seleção e seguintes terapêuticos são feitos com ênfase na interação medicamentosa e seus riscos. Então, é feito um estudo, sempre avaliado, né, quais são os pós e os contras para esse paciente, para ele estar fazendo uso dos AIMEs, né? E quais são a interação medicamentosa, quais são os locais que essa medicação pode afetar, como que vai ser a reação, o recebimento do corpo com essa medicação, né? Apesar de todos esses riscos, é uma classe de medicamento mais empregada na prática clínica ultimamente, né? Que possibilita desenvolver ou agravar riscos quando se tem um uso irracional, né? Nesse sentido, a presença de um farmacêutico para estar discutindo, né, sobre essas terapias, elas são de suma importância, né? Então, nesse sentido, a presença de farmacêutico contribui diretamente na racionalização e intervenção terapêutica. Devido à ampla escala de consumo dos AIME, os presentes estudos, né, que vêm se fazendo sobre eles, sobre as suas evoluções clínicas, ele vem sendo muito importante para colocar os riscos, né, que esses anti-inflamatórios podem trazer e que seu uso, né, exacerbado, indiscriminado e sem controle pode ser muito prejudicial à saúde, né? Sobre um pouco da história de como que foi desenvolvido os AIMEs,
a gente sabe que eles são utilizados para o controle de dor e de febre, quando está associado ou não, né, com processos infecciosos. Em 1827, Lorex ele isolou a salicina, e mais tarde, em 1838, o Piraí isolou o ácido salicídico. Em 1844, Carlos isolou o ácido salicídico do óleo de Glauteméria, e Golbe e Leite, em 1860, conseguiram obter o ácido salicídico através da síntese. E, finalmente, em 1898, foi introduzido o ácido salicídico na nossa prática clínica, né? Com a toxicidade principal, que é a parte gastrointestinal, procuraram, né, sintetizar substâncias com menos efeitos adversos. Então, com isso, em 1950, foi desenvolvido o fenilbutazona, que foi o primeiro anti-inflamatório não salicídico, que não vem do salicinato, né? O estudo da atividade anti-inflamatória, né, dos AS, ele demonstrou que as ações estariam ligadas, né, à capacidade das substâncias de inibir a produção de PIG, né? Então, por provável competição, né, porque tinha uma competição ali entre o sítio ativo da enzima, né, que era a ciclohexinase. Mais tarde, um pesquisador brasileiro, né, o Sérgio Ferreira, ele criou uma hipótese que já haveria duas isoformas dessa enzima. Só que em 1990 foi que se conseguiu comprovar que a COX é constituída sim por duas isoformas, né, com características bem definidas, que no caso que a gente sabe que é a COX-1, que é a característica fisiológica, e a COX-2, que é a característica induzida. Para se conseguir fazer com que tivesse a aceitação, né, e o aumento da produção desses fármacos com os pacientes, foi preciso começar a tentar reduzir as toxicidades, né, e aumentar a sua ação anti-inflamatória, né. Aí, em 1995, a comercialização conseguiu alcançar a cifra de 2,2 bilhões de dólares, com 73 milhões de prescrições anuais em todo o mundo. Só que, devido à preocupação, né, com alguns fármacos, com a queda de 15% das prescrições do ano desde 2004, a utilização desses medicamentos é muito discutida no mundo, e ainda ela continua numa fase de negociação e expansão, devido aos riscos, né, que corre, por mais que daquilo que a gente falou em algumas aulas anteriores, que existe ainda muito mais contra do que prós em alguns aspectos, né, de relação à toxicidade, ao risco de má formação, ao risco de elevações de trombos, essas coisas. A classificação dos AIME. Os AIMEs, eles constituem uma extensa classe de compostos heterogêneos com estruturas químicas variantes. Essas estruturas químicas, elas podem ser distribuídas em classes que são de acordo com os grupamentos químicos de cada um. Então, admite-se que a diferença na ação primária entre os fármacos esteja em distribuição em subclasses de acordo com a sua seletividade. Os AINEs tradicionais, eles inibem mesmo as enzimas de formas reversíveis e não seletivas. No entanto, existem fármacos que não acetilam as isoenzimas, no caso o COX-1 e o COX-2, né, de forma irreversível. E com isso sabe-se que as ações anti-inflamatórias, antipéricas e analgésicas, elas decorrem da inibição sobre o COX-2. Enquanto os efeitos indesejáveis que acontecem são resultantes da inibição do COX-1. Então, os principais efeitos colaterais indesejáveis são as gastrites, as disfunções plaquetárias, os comprometimentos renal e os broncoespasmos. A introdução de inibidores seletivos, né, da COX-2 na prática clínica, ela visa manter a eficácia, né, anti-inflamatória sem os efeitos gastrointestinais indesejáveis. Então, hoje, alguns inibidores seletivos da COX-2, por exemplo, os coxibes, eles se ligam seletivamente
ao local ativo da enzima, que é da COX-2, e bloqueia com mais eficácia, né, que a COX-1. Então, ele acaba sendo mais eficiente e tendo menos efeito adverso, né? E com isso a gente nota que a subclasse tem efeito analgésico e anti-inflamatório, semelhante aos demais AIME, estando em primeira escolha, né, nesse caso, para fazer o tratamento de alguns pacientes, como pacientes mais idosos, pacientes que tenham predisposição a sangramentos, a ulceração e também a disfunções plaquetárias, né? Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de inibidores seletivos do COX, que são os derivados dos salicídicos, os derivados dos pirazolônicos, os derivados do ácido idolacético e ácido idenoacético, os derivados do ácido metilfenilatramílico, os derivados do ácido pirolacominoídicos, os derivados do ácido fenilacéticos, derivados do ácido propiômico, derivados do ácido hemonóicos e os derivados do ácido mafitilacéticos. E os inibidores seletivos do COX-2 são os derivados do ácido sulfomalinas, os derivados do ácido idolacéticos, os derivados do furamona, os derivados do pirazol, os derivados do bipiridímico e os derivados do isoxazol. Como que esses fármacos agem? Como que é a farmacocinética dos AIMEs no nosso organismo? Devido à diversidade química que eles têm, né, eles são responsáveis por ter uma ampla variação, né, de características farmacocinéticas, né. Mas, de uma forma geral, eles possuem a propriedade básica deles, né, em comum, são todas estruturas semelhantes. Então, os ácidos orgânicos fracos, com exceção de alguns como o nabumento, que é um profármaco, a maior parte dos medicamentos deles, eles são bem absorvidos por via oral, né? E a biodisponibilidade deles não é consideravelmente modificada pela presença de medicamento, né? Como alguns tipos de medicação, igual, por exemplo, mesmo de alguns antibióticos, que eles têm interação com os alimentos que deve ser administrado fora do horário de alimentação, né? Então, no caso, os AIMEs, eles não têm esse problema, eles não têm interação com o alimento na parte de metabolização, né? Na parte de metabolização e distribuição. Então, o metabolismo se dá principalmente pelo fígado, através da CYP3 e da CYP2, que são das enzimas do P450, né? Só que mesmo que a metabolização se dá pelo fígado, a eliminação mais importante dele se dá através da função renal, né? E a maior parte das classes terapêuticas, elas se ligam, né, altamente às albumina plasmática, cerca de 98%. Quando se faz tratamento com muito tempo, com medicações, né, das classes dos AIMEs, geralmente os médicos, eles pedem depois alguns exames para ver se não tem algum comprometimento, né? E geralmente vem a função renal, a função hepática e as albuminas, que é uma proteína, né, mas que também acaba fazendo a secretação e a absorção dos AIMEs, porque eles não... e acaba não sendo secretado depois pelo nosso organismo. Todos os AIMEs podem ser encontrados após administração repetida no líquido sinovial. Os fármacos com meia-vida curta, eles permanecem na articulação por maior período de tempo comparado com os previstos, né? Enquanto os fármacos com meia-vida longas, eles desaparecem do líquido sinovial em uma taxa proporcional às suas meias-vidas. Os AIMEs mais lipossolúvel, eles vão penetrar no sistema nervoso central com facilidade e estão associados a algumas leves alterações de humor e na função cognitivas, né? E altera aí também a questão de sonolência, de distúrbio, de concentração, essas coisas, porque eles têm
por serem lipossolúveis, eles acabam penetrando nesse sistema nervoso central e acabam causando essas alterações aí. Distorção de humor, distorção de concentração, sono, essas coisas. A farmacocinética deles são produtos de ácido araquidômicos, o qual é o mais ambulante e importante precursor dos eicosanoides, obtidos de ácidos inoleicos ou através de dieta. Para que se aconteça a síntese desses ácidos, deve ser liberado o araquidonato, deve ser liberado dos fosfolipídios da membrana da enzima fosfolipase, que essas enzimas elas são mediadas por duas vias enzimáticas e, com isso, a sua metabolização ocorre em etapas sequenciais, né? A via do COX desencadeia a biossíntese dos PIGs, que é as prostaciclinas e tromboxanos, que são coletivamente denominados de prostanoides, e a via do lipox, responsável pela síntese dos leucotrienos e de outros componentes. A ação principal do AIME decorre da inibição da biossíntese do PIG, que é efetuada mediante a inativação do COX. No entanto, alguns AIMEs possuem mecanismos de ação adicionais, como inibição de quimiotaxia, infrarregulação de produções da interleucina 1, a diminuição na produção dos radicais livres e no superóxido e interferência nos eventos intramusculares mediados pelo cálcio. A PIG produzida pelo COX, ela está envolvida em diversos processos fisiológicos e processos patológicos, nas secreções gástricas, nas homeostasias, manutenção da função renal, e eles também participam de forma fisiológica quando é mediada pela COX-1, né? Enquanto a COX-2 ela é induzida na inflamação como uma resposta, né, do tecido lesado e fazendo com que contribua para o desenvolvimento, né, das alterações patológicas no organismo. Como que é o efeito farmacológico dos AIMEs no organismo? Como que ele age no nosso organismo? Todos os AIMEs, eles têm ação antipiréticas, eles são analgésicos e são anti-inflamatórios. Com a exceção do paracetamol, que tem ação antipirética e ação analgésica, né? Mas praticamente, em contrapartida, ele não possui quase nenhuma atividade anti-inflamatória. É o hipotálamo que faz a regulação da temperatura corporal. Então, ele vai manter o equilíbrio entre a produção e a perca de calor. Com o desequilíbrio do termostato, né, dessa questão do hipotálamo, aí que ocorre a febre, que ela é refletida a partir, né, de alguma infecção ou resultado de alguma lesão ou doença maligna. Em todas essas condições, aumenta a formação das citocinas, seguindo do aumento das PIGs no hipotálamo. Então, a ação antipirética do AIME está fundamentalmente ligada para inibir a produção do IPG no hipotálamo, consequentemente, fazendo com que regule volte, né, a regulação da temperatura, baixando assim a febre. Então, quando se fala em relação à ação epirética dos AIMEs, eles têm a ação de regulação do hipotálamo, fazendo com que ele tenha a quantidade de PIGs produzidas corretamente novamente e volte a estabilizar a temperatura corporal. Para a questão de dores moderadas, os AIMEs eles são eficazes, principalmente quando essas dores vêm relacionadas com alguma inflamação ou lesão do tecido. Existem 2 sítios de ação para que esses fármacos eles podem agir. Em primeiro instante, eles vão agir perifericamente, diminuindo a produção do PIG, né, sensibilizando os mediadores químicos. E na segunda ação, eles vão fazer a ação central, que é menos caracterizada, possivelmente na medula espinhal, né? Então, as lesões inflamatórias,
elas aumentam a liberação do PG na medula e facilita a transmissão de dor através dos neurônios, né? Então, com isso, as reações inflamatórias, elas vão ser coordenadas por mediadores, que esses mediadores, eles podem produzir por vários mecanismos independentes, e os AIMEs, eles reduzem, principalmente os componentes, né, de resposta anti-inflamatória dos PIGs, que são derivadas lá do COX-2, que fazem esse papel de controle e também de produção quando se tem algo errado no organismo. As indicações clínicas. Os PIGs, eles são alguns deles, como os tromboxan, eles inibem, né, a síntese dos PG. Então, os AINEs, eles são úteis nas manifestações sintomáticas musculoesqueléticas em alguns pacientes como artrite reumatoide, poliocites, lúpus, esclerose sistêmica progressiva. Eles têm eficácia na dismorreia primária, na mastocitose sistêmica e na serocites. São também utilizados como adjuvantes no tratamento de gota aguda e em osteoartrose, artropastias e fibroses císticas. Nos tratamentos específicos de gota aguda, ele é relacionado à eficácia de alguns AIMEs, como os etoricox e o celecoxib. As indicações mais comuns nos AIME na infância e na adolescência é no controle de febres e dores determinadas de algum tipo de infecção, né? O ácido acetil salicídico e o naproxeno e o ibuprofeno são os únicos aprovados pela FDA para o uso da faixa etária pediátrica, né? Que é o nosso órgão regulador, é o único que são aprovados para pediatria. Os inibidores seletivos do COX-2, eles são indicados para pacientes que têm algum efeito colateral comprovados relacionados com os AIME não seletivos, como a questão da intolerância gástrica. E também os AIMEs, eles são indicados como rotina, especialmente para pediatras, otorrinolaringologistas, reumatologistas e ginecologistas e ortopedistas, que eles são os maiores prescritores dessas classes por se tratarem geralmente de processos infecciosos, que é que eles estão tratando, né? Eles são contraindicados em alguns casos. Em casos de dores leves e moderadas, não são recomendados. Não deve ser empregado em situações que a reação inflamatória não deva ser inibida, como traumas e infecções. Então, depende-se do processo inflamatório para se poder utilizar. Não é todo processo inflamatório que se pode usar os AIME. Em muitas condições, o tratamento deve ser direcionado especificamente à gênese do problema, por exemplo, a antimicrobianos e infecções. Quando se trata de idosos, o uso do AIME deve ser considerado com cautela, visto que se tem a chance de ter o aumento de sangramento gastrointestinal e perfurações e algumas manifestações que podem ser fatais. Os AIMEs não são recomendados em gestantes. Se forem necessário, é utilizado o ácido acetil salicídico em baixa doses, porque dentro da categoria ele é o que é possivelmente o mais seguro. Pacientes que têm histórico de úlcera peptídica ou alto risco de desenvolvimento de efeitos adversos que estejam relacionados com atividade gastrointestinais não devem fazer uso. Quando é necessário fazer uso para pacientes que tenham problemas gastrointestinais, é preciso fazer a associação com a medicação de proteção gástrica, é imprescindível, não pode fazer sem. Pacientes com históricos de hipersensibilidade, que se manifestam com reações urticárias generalizadas, com edema, com renite, deve-se fazer uma observação antes
se o paciente tem algum tipo de apresentação de algum tipo de alergias de qualquer medicamento da classe, porque se tiver, não deve ser aplicado nenhum medicamento da classe dos AINES. E quando, se isso for necessário para controlar a dor e inflamação, aí é preciso utilizar agentes de outras classes de medicações farmacológicas para se fazer esse controle, né? Porque uma vez que pacientes que tenham desenvolvimento a alergia, a processos alérgicos, a medicações das classes do AINE, todos os medicamentos da classe vai causar esse processo alérgico e geralmente são processos alérgicos de alto risco ao paciente. Então, quando se tem algum processo alérgico, deve ser substituído imediatamente por qualquer outro tipo de medicação que tenha uma ação farmacológica parecida. Então, a gente já falou que temos os efeitos aí irritativos. Procura-se dimensionar a questão dos efeitos colaterais dos AINES, tanto que se refere à real incidência dos efeitos irritativos induzidos por agentes não seletivos. Quanto à propaganda ausência desses efeitos atribuída a inibidores seletivos do COX-2. Esses efeitos, eles acarretam disfunções sobre os sistemas cardiovasculares, sobre os sistemas cerebrovasculares, sobre o sistema renal e também, na questão, quando se trata de paciente mulher, na questão do sistema reprodutor feminino. Em relação à carbotoxicidade, questiona-se a utilização dos carboxes e seus efeitos comuns a todos os que representam. As complicações gastrointestinais, elas podem ser associadas, né, são associadas nos usos dos AINES. E não se pode esquecer que quando se fala de uso crônico dessas medicações, elas podem acarretar outras complicações, como as esofagites, as gastrites, as duodenites, as úlceras gástricas ou duodenal. Além disso, a utilização de muito tempo desses corticoides e anticoagulantes, né? Na história é preciso associar com a história pregressa do paciente para ver se esse paciente não tem outro tipo de medicação ou algum outro tipo de doença que possa se complicar com o uso dessas medicações, né? Desses corticoides e de alguns anticoagulantes. Os riscos gastrointestinais e as estratégias de proteção que pode se utilizar quando se é necessário fazer a utilização dos AINES. Achados endoscópicos de lesão na mucosa gastroduodenal aparece de 20 a 40% dos pacientes em uso de AINE. Apesar de contemporaneamente ocorrer diminuição na incidência geral da úlcera peptídica, há o aumento daquelas associadas ao uso de AINE em adultos e idosos, em que riscos de complicações e necessidade de internação são maiores. Como os efeitos colaterais são mediados principalmente pela inibição do COX-1, acredita-se que os inibidores seletivos do COX-2 seriam uma alternativa mais segura. Entretanto, apesar de alguns estudos terem referido menor referência de complicações gastrointestinais com os inibidores da COX-2 do que com os AINES convencionais, a recente preocupação com a segurança cardiovascular tem limitado-se à utilização de medicamentos dessa subclasse. Ou seja, por mais que tenha se conseguido encontrar medicações que são inibidores do COX-2, que ele tenha menor efeito colateral, mesmo assim eles ainda causam diversos efeitos cardiovasculares. Então, dentre utilizar os medicamentos que possam causar esses efeitos cardiovasculares, hoje em dia os médicos estão optando por fazer a utilização de medicação de subclasse que tenha um efeito farmacológico parecido, por mais que seja um efeito menor, mas que também o efeito adverso acabe sendo menor, né? Os riscos que podem ocorrer quando se faz o uso do AINE, no caso de riscos de cardiovasculares, trombócitos e cérebros vasculares. Quando se inicia o tratamento, é preciso fazer primeiro uma avaliação do paciente, fazer alguns exames para ver em relação à questão de possível ocorrência de trombo, possível ocorrência de sangramento. Feito isso, inicia-se a medicação.
A decisão de iniciar o tratamento deve ser precedida da avaliação individual do risco cardiovascular, considerando cuidadosamente o balanço entre os benefícios e os riscos. Tanto COX quanto os AINES não seletivos têm diferentes graus de segurança cardiovasculares. Particularmente, os Rocecoxib e o diclofenaco associam-se a maior acentuadas morbimortalidade cardiovasculares. Por isso, devem ser prescritos com cautela, inclusive os indivíduos sadios, já que alguns fármacos dessa classe são vendidos sem prescrição médica. Mesmo em pacientes que não têm o risco de ter um acidente cardiovascular, que não têm o risco de ter algum tipo de sangramento, pode se desenvolver com a medicação. Algumas das medicações são vendidas sem precisar de prescrição. Então, nesses casos, é preciso fazer uma avaliação do paciente, né? E também tem que se ter o cuidado da parte da farmácia, né? Para ver o que se está vendendo a esse paciente. A utilização do AINE não seletivo aumenta o risco reativo de insuficiência cardíaca de 30% a 100%. No entanto, o risco absoluto é pequeno. Mesmo um paciente desenvolve insuficiência cardíaca atribuída ao IME por um paciente a cada 100 pacientes, né? Em relação aos representantes da nova classe desenvolvida, que é os carbox, é prudente adotar medidas cautelosas. As prescrições devem ser reservadas a pacientes com alto risco gastrointestinais, sendo contraindicado em pacientes que possuam doenças coronarianas e cerebrovasculares estabelecidas. Então, gente, mais uma vez falando, são uma classe de medicação que precisa se utilizar principalmente para fazer tratamentos em relação a processos infecciosos. É uma classe que geralmente não consegue ser substituída por outra medicação com a mesma eficácia, só que ela traz um grande risco à saúde. Então, quando se faz uso dessas classes dos AINES, é preciso também fazer o acompanhamento junto ao médico e também algumas avaliações em questão de exames laboratoriais para ver como que está o organismo dessa pessoa, porque existe o risco de estar se tratando um processo infeccioso e ter uma formação de um trombo ou um acidente vascular cerebral, ok? Em relação aos riscos renais, a toxicidade induzida pelo AINE é geralmente atribuída com o bloqueio da atividade do COX-1, enquanto a ação anti-inflamatória resulta do bloqueio do COX-2. No entanto, alguns estudos, né, que vêm sendo realizados ao longo dos anos demonstram que o COX-2 está constitutivamente expressa no rim. Então, essa toxicidade ela ocorre tanto com os inibidores seletivos quanto com os não seletivos. Com o COX-1 e COX-2, eles estão presentes no rim, então todas as classes do AINE elas podem causar, né, em maior ou menor grau lesão ao rim, né? Então, até pouco tempo, acreditava-se que a toxicidade renal estava associada apenas aos inibidores de COX-1 devido à maior quantidade dessa enzima nos rins. Só que com o tempo foi descoberto que as duas categorias pode-se causar essa toxicidade no rim. Por mais que a COX-1 seja maior o risco de toxicidade, os dois também podem ser produzidos no rim, os dois podem ser secretados e absorvidos. Então, dessa forma, as duas classes causam esses riscos. Além disso, né, também pode-se causar outros riscos, como pacientes que têm hipertensão, que sejam diabéticos, eles podem ter problemas, né, da questão da pressão arterial, eles podem ter problemas na questão de hemorragias gastrointestinais, de trombo, essas coisas. Para as grávidas, tem-se, né, um risco ainda maior, porque se corre risco com a mãe e com o feto. Então, desde quando se inicia a gravidez, quando se descobre a gravidez, não é indicado, né, fazer tratamento com nenhum tipo de AINE, nenhuma das classes, né? Quando se é preciso
fazer algum tipo de tratamento, o ibuprofeno em doses pequenas é o mais indicado, né? É o único que ainda é indicado. Porém, ele após as 30 semanas de gestação, ele não é mais indicado porque ele faz o fechamento prematuro do ducto arterial, né? E consequentemente acaba fazendo a diminuição do líquido amniótico para o feto. As interações farmacológicas do AINE. O AINE e paracetamol, eles são frequentemente prescritos juntos, simultaneamente, né? Porque os estudos com a associação do ibuprofeno e paracetamol não demonstram interação com o uso concomitante e isolado dos dois fármacos. Então, todos os fármacos da classe do AINE podem antagonizar os efeitos cardioprotetores dos ácidos acetilsalicídicos. Então, recomenda-se para paciente com osteoartrite, que faz uso de ácido acetilsalicídico em baixa dosagem, deve ser prescrito outro analgésico que não seja um AINE para o manejo da dor. Pacientes em tratamento de antihipertensivo com diuréticos de alça antagonistas de receptores de angiotensina 2, inibidores da enzima de conversão da angiotensina e beta-bloqueadores alfas não devem usar junto com algum medicamento AME. A seleção do AINE, ela depende dos fatores, né, de risco individual, como a gente já falou, depende da resposta terapêutica que precisa para esse paciente, né? Então, para se começar a fazer uso, é preciso verificar primeiro se não consegue se fazer uso com ter a mesma resposta terapêutica com algum outro fármaco. Entretanto, pode originar diferentes respostas terapêuticas individuais, cujo mecanismo não está elucidado em estudos clínicos. Então, alguns pacientes podem ter efeitos adversos e ter uma baixa resposta terapêutica, outros já podem não apresentar nenhum tipo de efeito adverso e ter uma ótima resposta terapêutica, né? Quando os medicamentos AINES, eles são considerados medicamento essencial, que precisa ser feito o tratamento com ele deve ser seguido, né, um esquema certinho de dosagem. Então, o esquema terapêutico, né, de dosagem certinho, que é o que está descrito aqui nessa tabela. Então, a gente tem o ácido acetilsalicídico e o ibuprofeno, por exemplo. O ácido acetilsalicídico, ele deve ser com a prodose oral de 1.000 miligramas, dose máxima de 5.000 e intervalo entre 6 horas. Para a criança, ele não é recomendado. O ibuprofeno para o adulto, ele tem prodose oral de 30 a 60 miligramas, com dose máxima de 2.400 diária, com intervalo aí de 6 em 6 horas. Para a criança, maiores de 3 meses, que menores de 3 meses não pode, é de 5 a 10 miligramas, de 40 miligramas máxima dose dia e um período aí entre uma dose e outra de 6 a 8 horas. A importância do farmacêutico para o uso de medicamentos. Muitas medicações são vendidas, né, não é preciso de ter prescrição, né, para comprar muitas medicações das classes do AINES. E tem-se muitas coisas de muitas ocorrências de intoxicação causada pelo uso indiscriminado. Então, segundo o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, eles atestaram que é preciso ter um acompanhamento da parte da farmácia. O farmacêutico, ele é um profissional que ele tem a obrigação de acompanhar e de aconselhar o paciente quando ele vai fazer a venda desse medicamento, né? Porque por mais que seja uma medicação que não precisa de uso de receita, é uma medicação que causa risco à saúde e quem está vendendo, ele tem a obrigação moral, né, e também legal de aconselhar o paciente ou até mesmo de se negar a vender, em alguns casos. E quando vende, é preciso informar os riscos que o paciente está correndo, né? Então, as classes dos AINES, a gente sabe que a gente tem característica principal por inibirem, né, a síntese das PIG mediante a inibição dos COX,
Contudo, há algumas situações específicas de bloqueio das isoformas que são determinadas nas subclasses existentes. São inibidores não seletivos do COX e inibidores seletivos do COX-2. Há ainda grupos distintos e variados das classes dos AIMs de acordo com a sua composição e estrutura química. Eles têm ação anti-inflamatória, ação antipérica, ação analgésica e são as esperadas, né, por um AIM, com exceção do paracetamol, que também tem ação analgésica. Contudo, tem ação anti-inflamatória diminuída, né? Então, todas as reações que são decorrentes da utilização desses fármacos, eles ocorrem de forma primária na produção diminuída dos PGs, né? Prostanoide encontrado no organismo, tanto no processo fisiológico quanto nos processos patológicos. Então, os tratamentos, eles são indicados nos tratamentos de artrite reumatoide, dos lúpus, dos eritomatoses sistêmicos, das esclerose sistêmica progressiva e algumas outras doenças que são decorrentes de processos inflamatórios, né? Todos são eficazes com adjuvantes como tratamento de gota aguda e em osteoartrose, artroplastias e fibrose cística. Quando se fala de criança e adolescente, são indicados os AS, os naproxenos, os ibuprofenos e tometina para se fazer o controle de dor, febre e inflamação. A utilização desses fármacos, eles são contraindicados em pacientes que têm histórico de úlceras e também há restrições para gestantes, idosos e para os recém-nascidos, né, que podem fazer uso de algum AIM com acompanhamento e com cautela. Para se fazer a escolha adequada, é preciso fazer, né, observar as características do paciente, as suas preferências, no caso, o que está se tratando nesse paciente, né, os fatores de risco que envolve esse tratamento, os benefícios dessa terapia e se ela vai atingir a atividade terapêutica desejada, né? Ainda deve se basear a sua toxicidade, o custo favorável, a experiência de emprego e a conveniência da administração para o paciente. Ver se tudo isso vai valer a pena, né? Para se ter o sucesso da terapêutica, né, é obtido através do acompanhamento de um profissional, claro que a gente já sabe, né, multiprofissional, durante o tratamento, e os reconhecimentos técnicos relacionados à medicação são atribuídos aos profissionais farmacêuticos que têm o dever, como a gente já falou, de transmitir e elucidar as informações necessárias para o paciente. Visto que a prática errônea da utilização dos fármacos pela sociedade, é possível que o farmacêutico desempenhe um papel crucial e de grande importância quanto à mobilidade, mortalidade produzidas pelos medicamentos. Trouxe isso aqui no final para vocês, para sempre quando vocês estiverem na vida profissional de vocês, que vocês forem atender algum paciente, lembre-se sempre os riscos que esse paciente está correndo. Muitas das vezes, alguns pacientes não sabem nem os riscos daquele medicamento. A pessoa só falou para ele comprar, ele vai lá e compra e vai tomar. Então, convém sempre tentar conversar com o paciente antes, ver se ele já tomou, se ele conhece os riscos que está correndo. Se não, explicar, colocar as situações, explicar os riscos que esse paciente está correndo, a importância de ter um profissional de saúde acompanhando, né? Para que uma coisa que pode ser simples, às vezes venha causar um problema muito maior. Beleza, gente? Era isso da aula que a gente tinha para falar hoje sobre os nossos anti-inflamatórios, tá? Por hoje é só. Boa noite para vocês.